Olá a todos, aqui é Nicole Santos, analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu estou aqui com o Felipe Fabbri, também analista de mercado aqui da Scott, e a gente está aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. E hoje então a gente vai começar falando sobre o mercado do boi gordo aqui no Brasil. Então, Felipe, como que foi o comportamento, dos preços do mercado do boi gordo aqui nas praças paulistas? Bom, estamos caminhando aí para o encerramento do mês de agosto e o mercado praticamente em sangria. Desde o começo do mês, quedas atrás de quedas, e nessa última semana, até o dia 25 de agosto, não foi diferente. O mercado operou com mais uma semana de queda, tanto no mercado físico do boi gordo quanto no mercado futuro. Contratos com referência no mercado futuro para outubro e novembro rompendo o patamar dos R$200 por arroba, e aqui no mercado físico há testes de compra abaixo dos R$200 por arroba também. Em São Paulo, a gente trabalha hoje com uma referência nos R$205 para o mercado interno. Para o boi China, de referência, nós temos aí um boi até R$210 por arroba. Essa categoria foi a que sofreu a maior queda nessa semana, uma queda de R$10 aí no comparativo semanal, enquanto para as fêmeas o mercado também veio depreciado, a vaca gorda registrando uma baixa de R$7 por arroba e a novilha uma queda de R$9 por arroba. Então é um mercado hoje ainda frouxo. O que chega a nós é que há um excedente de carne ainda no mercado que não está conseguindo ser escoado, então há uma relativa sobreoferta de carne bovina no mercado brasileiro, com destaque aqui a Praça de São Paulo, e isso está fazendo com que as indústrias não consigam escoar parte da sua produção, apesar de um movimento de margens para carne bovina desossada, ou seja, a indústria levando em consideração o equivalente Scott desossa, aquele que leva em conta o preço da carne desossada no atacado com osso desossado, o preço do couro, do sebo e das miudezas, atingindo aí um dos melhores patamares para a indústria, cerca de 36% de margem bruta, sem considerar os custos que a indústria tem. Apesar disso, o que a gente vê é um relato de dificuldade de escoamento dessa produção, e isso está fazendo com que as indústrias venham com essa toada tão brusca com relação à precificação da arroba do boi em pleno entre-safra. Do outro lado, quando a gente pensa na outra demanda, a demanda externa, a gente vê um agosto com bons volumes exportados. No ano há uma certa queda com relação a volumes, né? A gente vê 5% menos de carne bovina sendo embarcada, mas com preços muito depreciados. A gente teve uma queda no ano, no acumulado até julho, de quase 20% com relação ao que o mercado internacional está pagando a nossa carne bovina em dólares. E com o dólar mais frouxo, o apetite da indústria exportadora acabou também aí menor, colaborando com esse viés de pressão baixista que a gente está assistindo. E aí, pensando nesse mercado externo, um ponto importante, acho que a Nicole vai trazer aqui para nós agora, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou ao longo dessa semana um relatório com algumas impressões para 2024 sobre o mercado chinês e o comportamento de importação de carnes. Então, produção de carne suína, produção de carne de aves, importação, carne bovina, enfim. Para começar, o primeiro ponto o mercado chinês veio comprando bem nossa carne suína e bovina em função da peste suína africana lá entre 2018 e 2020. E hoje, como que está o recorte com relação à produção de carne suína local? Bom, então, com relação à produção de carne suína pela China, as expectativas agora para o final de 2023 e também para 2024 são de que a produção caia e a importação da China, de carne suína, ela deve se manter estável com relação aos volumes importados em 2022 e 2023. Já com relação à carne bovina, a produção da China, de carne bovina, a expectativa é de que ela aumente, tanto agora em 2023 quanto no início de 2024. Enquanto isso, em contrapartida, a importação de carne bovina deve cair. Então esse ponto acho que é o mais importante, Sim. né? E quando a gente está falando desses dados, né, com relação ao mercado chinês, a gente está falando de uma queda depois de quase 5 anos consecutivos de crescimento sobre crescimento.
A China hoje tem importado no mercado internacional, não só considerando o Brasil, cerca de 3 milhões de toneladas de equivalente carcaça, 3 milhões a 3 milhões e 500 mil toneladas de equivalente carcaça. E o Brasil é um grande fornecedor para o mercado chinês. Sim. Então, esse recuo para o próximo ano é de quase 5%. A gente estima, o departamento estima aí cerca de 3,2 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Nicole me corrija se estiver errado com relação aos números, mas cerca de 5% de redução com relação ao que a China deve comprar no mercado internacional, e é um ponto para a gente ter de atenção para o próximo ano. Então, a produção de carne suína local deve vir menor em função de aumento de custos de produção no país. Há um crescimento menos expressivo do que as expectativas iniciais apontavam para o mercado chinês, mesmo com a reabertura pós-Covid-19. Então, a China, a economia chinesa, ela ainda não voltou a ter o prumo que nos últimos 5 anos, pré-Covid, nós tivemos com relação ao crescimento do país, e isso pode acabar influenciando o comportamento de demanda para a próxima temporada. E aqui, falando de demanda mais especificadamente, a gente sabe que eles compram bastante também grãos no mercado brasileiro, mais especificadamente das carnes, tá? Bom, para encerrar aqui a nossa fala, então, eu queria deixar a todos um convite para os dias 27 a 29 de setembro estarem participando conosco aqui, através do QR Code que vai estar aparecendo na tela ou do link que estará na descrição, do encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria, mais o Perfarm Experience. Então, entre os dias 27 a 29 de setembro, fica aí o nosso convite para estarem conosco, de olho já na safra 2024, no mercado do boi gordo e no mercado de grãos, na safra 23-24. Além disso, a Nicole tem mais um convite a fazer a todos vocês. E eu queria convidar vocês para acompanhar o Confina Brasil, a pesquisa expedicionária aqui da Scott Consultoria, em todas as redes sociais, @Confina Brasil, pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela e pelo nosso site, confinabrasil.com. Nesse momento, o pessoal do Confina está lá no Pará, na terceira rota, e eles vão dar sequência a essa rota, visitando Maranhão e Bahia. Então, para seguir nos acompanhando, estejam sempre por dentro das nossas redes sociais e do nosso site. Bom, por hoje é só. A gente espera vocês no próximo vídeo, então. Forte abraço a todos e até mais.